tema de hoje, de nome Filhos, eu estava refletindo aqui antes de sair de casa, poderia ser filhos, poderia ser netos também, sobrinhos. A ideia é que a gente fale um pouquinho desses que estão sob a nossa tutela, né, sobre a nossa responsabilidade. E eu, quando pensei em filhos, é porque tenho dois, né? Um na adolescência e outro pré-adolescente. Então a gente começa a refletir a respeito de como essas crianças eram no passado, como elas estão hoje, do que elas estão precisando, o que a doutrina espírita pode trazer de importante para elas e o que esses pais de hoje também podem trazer de importante na formação desse caráter e na formação principalmente do espírito dessas crianças, embora a gente saiba que a carne procede da carne e o espírito procede do espírito. Então o espírito já vem com as suas vivências, com as suas experiências do passado. O que a gente vai tentar fazer é passar para eles valores, né, valores morais importantes, tentando despertar aquilo que eles têm de bom e tentando refrear aquilo que eles trazem de ruim ou de difícil, né? Então vamos lá. Então nossos filhos, nossos netos, nossos sobrinhos, eles são os nossos tesouros, né? São também os nossos aprendizados, porque a partir do momento que novos espíritos chegam e a gente está disposto, né? A gente está aberto, a gente aprende demais com eles. E também, em muitas situações, aqui nesse planeta, são motivo de sofrimento, dos nossos sofrimentos, né? Então esse camarada, o Morel, ele foi feliz. Então ele diz que não é fácil ser pai, também não é fácil ser mãe, e também não é fácil ser filho. Mas a gente veio aqui para o planeta, esse planeta que é um planeta de provas e expiações, não para ter facilidade, né? A gente veio muito pelo contrário, para aprender a ter coragem, para aprender a ter persistência, esforço, para aprender a amar, né? Então, a gente está aqui numa grande escola e num grande aprendizado. Se a vida estiver fácil demais, desconfia que alguma coisa vem por aí, né? Então, vamos falar um pouquinho das crianças de ontem. Como eram as crianças de ontem? Quais as características das crianças num passado não muito distante, né? Então a gente vai encontrar crianças que não eram tão maduras, crianças que não eram tão informadas, crianças que não eram tão estimuladas, né? Mas que por outro lado eram crianças mais destemidas, mais aventureiras, um pouco mais arrojadas e que tinham uma característica bem interessante, eram crianças mais respeitosas, né? As crianças do passado, elas respeitavam os seus mestres, os seus pais, os adultos, os idosos. E hoje a gente encontra o quê? As crianças de hoje são crianças extremamente estimuladas. São crianças muito maduras, mas são crianças muito maduras do ponto de vista que a gente fala cognitivo, intelectual, aprendem muito fácil, já nascem de olho aberto, já falam, já escrevem com muita rapidez. Por conta disso, elas são também hiperestimuladas, né? Elas recebem muita informação e são muito informadas, né? São muito informadas. É difícil argumentar com essas crianças hoje em dia. Por outro lado, a gente encontra crianças mais distraídas, não tão arrojadas, crianças mais inseguras, né? Não tão destemidas como aquelas que subiam o muro, que pulavam da goiabeira. Hoje a criança tem medo de tudo, né? As crianças não sabem diferir uma galinha de um pato, não tem vivência nenhuma de pé no chão, vivem enclausuradas dentro dos condomínios. E a gente encontra crianças menos respeitosas, crianças que não respeitam os seus pais, não respeitam os seus mestres, não respeitam os adultos, né? Vamos entender um pouquinho disso aí. Bom, em 2009, a Veja tinha essa capa, me chamou bastante atenção, né? O que a gente vê lá? Um adolescente grandão e os pais bem pequenininhos. E lá no título está dizendo que esse é o retrato do jovem da atualidade, que é um jovem que custa caro, que é um jovem que decide aquilo que os pais vão comprar em termos de equipamentos eletrônicos, mas
que é um jovem que está escrito aqui, ó, estão mais desorientados do que nunca, né? Então aquela insegurança que a gente comentou, aquela desorientação, esse jovem meio perdido, isso não sou eu que estou falando, nem é o Espiritismo que está falando, são os estudiosos de hoje em dia da psicologia, do comportamento humano, que chegaram à conclusão que os jovens de hoje estão mais desorientados. Eles são intelectualizados, eles são espertos, eles decidem o que o pai vai comprar. Nessa fotografia a gente já pode ver que ele quase está mandando no pai e na mãe, né? Porque ele está grandão e os pais estão pequenininhos. E ele custa extremamente caro. Por quê? Porque eles querem tudo, eles vivem na geração do consumo, na geração material. Bom, esse retrato, ele tem colaboração, né? Alguém ajuda para que isso aconteça. Então a gente sabe que a sociedade que a gente vive hoje, que é uma sociedade consumista, uma sociedade materialista, onde você encontra o anúncio da televisão, compre o carro e seja feliz, né? Compre o produto tal e consiga subir na vida, onde os bens materiais fazem com que o indivíduo cresça na estima dos outros, né? E eu tenho que ouvir meus filhos comentarem às vezes que, pai, lá na escola, fulano e beltrano, que tem o telefone tal e que se vestem de tal forma, só aceitam no grupo deles pessoas que tenham mais ou menos as mesmas características financeiras. Eu falo, nossa, que coisa terrível, né? Então você precisa ter um passaporte para entrar dentro de alguns grupos, né? Isso infelizmente não acontece só com as crianças, acontece com os adultos também, né? Você tem um carro bacana, roupa bacana, um apartamento bacana, parece que você tem algumas portas abertas. Então, esse é o nosso mundo de hoje, que nos bombardeia de opções, né? Para que a gente adquira, para que a gente tenha, para que a gente compre, e tentam fazer a nossa cabeça que é por aí que a gente vai ser feliz, né? Então, o planeta ajuda bastante, o mundo ajuda bastante, o tipo de sociedade que a gente vive ajuda também. Mas os pais também ajudam muito esse tipo de comportamento. Porque os pais não conversam sobre moral dentro da sua casa, né? Os pais estão muito preocupados com a cultura do ter. Os pais estão muito preocupados em adquirir para os seus filhos, principalmente aqueles que são menores, eletrônicos de montão, para que eles fiquem quietinhos, para que eles não deem trabalho, né? Os pais que não podem dar afeto, que não podem dar tempo, que não podem dar diálogo para os seus filhos, dão coisas materiais, na forma de substituição, na forma de troca. E esses mesmos pais que vivem nesse mundo material e que também vivem apavorados, porque acham que vão ser assaltados e roubados e preocupados, também transmitem isso para os seus filhos. E as crianças de hoje são inseguras, e os jovens muito inseguros. Eu tenho amigos que têm filhos de 15, 16 anos, que não vão até a padaria comprar um pão, né? E aí no ano seguinte, com 16, 17, vão estar no vestibular, e talvez mudando de cidade, entrando numa faculdade, tendo que começar a sua vida sem experiência nenhuma, apavorados, né? Inseguros, querendo ter tudo dentro da sua casa, mas não tendo habilidade para pegar um ônibus, não tendo habilidade para perguntar alguma coisa na rua. Ou seja, o jovem de hoje está com uma grande dificuldade de se virar. Ele tem um arsenal, né? Ele tem um vocabulário, ele tem um monte de informações, mas ele tem insegurança, ele tem medo, né? Os pais reforçam isso, os pais reforçam essa insegurança, estimulam essa cultura do ter aí por falta de tempo, e acabam não transmitindo o quê? Os verdadeiros valores, né? Que são os valores morais. Então, o próprio reflexo daquilo que são os pais vão ser as crianças, né? A gente sabe que um dos melhores presentes que a gente pode dar para os nossos filhos são exemplos. E de preferência, bons exemplos. E os maus exemplos funcionam da mesma forma. Então, tudo que os pais sentem, vivem e transmitem, o filho vai pegar como verdade. Bom, e aí como é que fica a responsabilidade dos pais perante tudo isso? É muito grande, né, gente? Santo Agostinho,
do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 16, nos pergunta claramente: que fizestes do filho confiado à vossa guarda? Uma pergunta para todos nós, né? Para o filho, para o neto, para o sobrinho. Que fizestes, né? Do neto, do sobrinho, do tutelado, do filho adotado, enfim, do enteado, que está sobre a tua... A gente tem responsabilidade, e uma responsabilidade muito grande que vai o quê? Vai nos ser cobrada, né? Olha lá. Se por culpa vossa ele se conservou atrasado, tereis como castigo vê-lo entre os espíritos sofredores. Se a gente não quer que nossos filhos sofram, a gente não quer isso, né? Quando de vós dependia que fosse ditoso, né? Homem de bem. Acolhei-os, portanto, como irmãos, auxiliai-os, e depois, no mundo dos espíritos, a família se felicitará por haver salvo alguns náufragos, que ao seu turno poderão o quê? Salvar outros também, né? Então, é uma bola de neve, a gente ajuda um para ajudar o outro. Então, a responsabilidade, gente, é nossa. Aí o que eu tinha dito agora há pouco, né? Que a gente pode deixar de bom para os nossos filhos, não é e não são, né, os bens materiais. Como diz o índio, né? Ele fala, quando me for eu vou deixar a terra para os meus filhos, né? Porque aí ele tem que cultivar, ele tem que plantar, ele tem que tirar o sustento dele. E hoje em dia a gente está muito preocupado em deixar tudo, em preparar todo o terreno. Por quê? Porque eles estão inseguros, não conseguem dar um passinho sozinhos, né? Então a gente tem que ensinar o quê? Autonomia, né? A gente tem que dar liberdade, mas uma liberdade cuidadosa, uma liberdade vigiada. E a gente confunde às vezes o que é liberdade. Vamos chegar nisso um pouquinho mais à frente. A Dora Encontra tem um livro muito legal que chama Educação segundo o Espiritismo. E nesse livro ela diz que a construção de uma família equilibrada pode salvar espíritos, né? Essa construção de uma família equilibrada não adianta que não começa pelos filhos, né? Nós temos que começar por nós. Então, a palestra é sobre filhos, mas a gente acaba chegando a gente, né? Nos pais, nos avós, nos tios, nos professores. Então, a responsabilidade é de tudo, né? Bom, esse camarada Flávio Mendonça, ele vai cutucar mesmo. Ele é um autor espírita, tem um blog na internet, é muito legal. E os questionamentos que ele faz são bem pertinentes. Então, a primeira pergunta que ele faz é essa: aonde estão os filhos dos espíritas? E aí a gente faz uma reflexão: puxa, aonde estão os filhos dos espíritas, né? Porque os filhos do Evangelho vão lá para o culto, do pessoal da Igreja Católica que participa, tem lá a mocidade deles, tem o grupo, né? Todas as religiões de alguma forma tentam aglutinar os seus jovens e suas crianças, desenvolvendo um trabalho de catequese, qualquer ele que seja. A pergunta dele é: onde estão os filhos dos espíritas? E aí, a gente com a nossa mania de liberdade, vamos dar liberdade para os nossos filhos, né? A gente tem que dar liberdade para eles. A gente não dá liberdade para que eles comprem um pão na padaria ou peguem um ônibus, porque coitadinho, pode acontecer alguma coisa com ele, a violência está tão grande. Mas a gente dá liberdade para que ele escolha aquilo que ele quer fazer, no que diz respeito à questão religiosa, quando ele não tem ainda idade para definir e para decidir. Então a gente fala: não, eu deixo meu filho muito à vontade, deixa ele à vontade, porque ele vai decidir, né, que tipo de religião ou de religiosidade ele quer escolher para si, né? Então o Flávio Mendonça, ele fala para a gente que essa liberdade não tem nada de democracia, não tem nada de democracia. Ele é bem claro, ele fala que isso é negligência, né? É negligência dos pais. Porque não adianta, gente, enquanto é criança, e a gente sabe que até uma determinada idade a gente tem uma influência muito grande, ele não tem querer, né? Não tem querer, você tem que ir para a escola, você tem que ir para o curso de inglês, ou você tem que ir para o futebol que você gosta. Então você também tem que ter algum tipo de religiosidade, você tem que ir para a casa espírita, porque essa é a minha religião, é o que eu sigo, então é aquilo que eu
norteio aquilo que eu ensino. Se os meus exemplos eu acredito que sejam interessantes, bons, eu acredito que minha religião seja também. Então é minha obrigação fazer o quê? Com que essa criança se aproxime daquilo que nós cremos, que nós acreditamos, que nós achamos que seja um bom caminho. Então, claro, ó, portanto, essa atitude não é democracia, e sim negligência com compromissos assumidos. Que compromissos são esses? Aqueles lá em outras existências, né, que a gente já vai falar um pouquinho. Então, liberdade. Emmanuel nos fala a respeito de liberdade de uma forma bem legal, né? Não é aquela história, a gente dá liberdade para a criança escolha, mas não dá liberdade para que eles tenham autonomia. E sem autonomia não vão ser crianças e adolescentes prestativos, solidários, que possam fazer algo por nós, por eles e até pelos outros, né? Então, Emmanuel é muito feliz, ele fala assim: nem freio que os mantenha na servidão, né? No passado era muito isso, né? Senta aí, come, cala a boca, não fala nada, daquela coisa do autoritarismo, né? Nem licença que os arremesse ao charco da libertinagem, ou seja, vai, faz o que você quiser, você está livre para fazer, né? Instinto à solta na infância é passaporte para o desequilíbrio. Menino em desgoverno, acelerado em preparação. Acelerado é criminoso, né? Então Emmanuel não brinca em serviço. Hoje, criança livre. Amanhã, problema laborioso. Problema para quem? Para nós, né? Se nós nos importarmos de fato com essa criança, enquanto pais, avós, tios, tutelados e tal, problema. Então uma criança não evangelizada, uma criança que não cresceu dentro dos problemas, das vivências morais, dentro daquilo que é o certo, dentro daquilo que é o correto, nós achamos que seja pelo menos, é uma criança que vai ter dificuldades, porque existe muita informação, a violência existe, o mundo material existe, a gente precisa o quê? Remar contra essa maré, né? Porque às vezes todos os amiguinhos da escola e os pais também estão pensando de uma forma e o seu filho está enxergando tudo isso e você tem que convencê-lo a pensar de outra, né? E aí para ele entender que você está com a razão, é difícil, né? Então essa criança precisa de uma base, ela precisa de um preparo também. Não é a formação espiritual, religiosa, que vai segurar toda essa barra. Não, claro que é o trabalho dos pais, é o trabalho dentro do lar. Mas a religião espírita, no caso, é uma parceira. A escola que a gente escolhe para os nossos filhos é outra parceira. Os ambientes que ele convive, os amigos, todo o leque, né, de espíritos que estão em volta, são parceiros também. Por isso que a gente se afiniza e se aproxima de pessoas que pensam mais ou menos da mesma forma que a gente, para tentar o quê? Dar o norte, dar o caminho, né? Então a evangelização da criança, gente, e do jovem, é que nem comida, né? A gente precisa de alimento para o nosso corpo sobreviver. O nosso espírito também precisa de alimento. Então não adianta. É obrigação dos pais iniciarem seus filhos em alguma religião. Claro, de preferência nossa, que a gente acredita, né? Os filhos não têm querer até uma certa idade. Não tem querer. Vai e põe. Ah, mas eu não quero. Ah, mas eu não estou com vontade. Ah, mas aí eu cedo porque eu tenho pouco tempo com ele. Eu não ofereço muito afeto. Ah, vou forçar muito a barra. Vou primeiro eu, né? Preparo o terreno. Aí quem sabe um dia ele vai. Gente, se ele começar na infância, a gente tem que torcer para que ele vá quando ficar jovem. Porque quando ficar jovem realmente é difícil. Querer que ele vá de jovem, de cara, é quase impossível. Então a gente tem que começar da onde? É da barriga, né? É na barriga, está na barriga da mãe, tem que conversar, doutrinar, preparar, nasceu, traz para casa, traz para o seu ambiente, né? Conversa, explica, participa das coisas. É evidente que uma criança não vai aprender doutrina espírita, né? Ela vai aprender conceitos morais, ela vai ouvir histórias, né? Essas histórias têm um cunho moral, falam de bem, falam de amor, falam das virtudes.
E é por esse caminho que os evangelizadores vão trabalhando. Para quando a gente tiver o jovem dentro da casa, aí sim a gente poder falar de reencarnação, de outros mundos, de responsabilidades, da doutrina espírita, do Evangelho segundo o Espiritismo, embora exista um infantil, mas em toda a sua complexidade, né? Porque ele não é fácil, ele é difícil. Então, gente, eu tive quinta-feira passada trabalhando lá no irmão Frederico, e como nada é por acaso, né? Ele falou muito a respeito dessa questão, muito a respeito das crianças, da evangelização, da responsabilidade dos pais, da responsabilidade da casa espírita. E eu guardei uma frase que ele falou, né? Ele disse que a gente encara, às vezes, o trazer ao centro espírita nossos filhos como passeio, né? É um passeio, uma coisa que pode ir de vez em quando, mas não é, gente, é compromisso assumido. Então, assim, dia de centro espírita, dia de evangelização, é compromisso como outro qualquer, que eu não falto, né? Eu não falto. Não falto lá no meu futebol, não falto lá no meu karatê, não falto no meu inglês, eu não falto na escola, eu não falto no centro. Então não vamos marcar coisa naquele dia, né? Vamos procurar montar a nossa semana. Vocês estão aqui na segunda-feira, vocês não montam a semana de vocês de forma que, poxa, na segunda-feira eu quero estar lá no Caritas assistindo a palestra. Independente se é fulano, Beltrano, Ciclano vai dar palestra. Tem um que eu gosto mais, outro que eu gosto menos, tem mais, enfim, não importa. Mas eu vou fazer um esforço para estar lá na segunda-feira. Então eu já coloco isso na minha semana. Então a gente tem a obrigação o quê? De colocar isso na semana dos nossos filhos, dos nossos tutelados, né? De quem a gente tem responsabilidade, e a gente vai responder por isso. Não adianta chorar. Então ele diz que evangelização não é passeio, né, Luci? É um compromisso assumido. Então, a entidade médica do irmão Frederico, que é responsável pelo tratamento médico espiritual dessa casa, falou e fala com muita propriedade. Ele chama a nossa atenção para que a gente possa passar isso adiante. Então serve para nós, serve para todos, né? E aí, fazendo uma propagandazinha rápida, temos evangelização no Caritas, hoje, segunda-feira, 8 horas da noite. 3 turmas, gente. Eu nem sabia, fiquei sabendo que mandei uma mensagem para a Marcinha, ela me respondeu, ela é responsável. Turma de 4 a 6 anos, uma turma de 7 a 9 anos e uma turma de 10 a 12 anos. Márcia, Maria José, Rose, Patrícia, Vanessa. Na quarta-feira também tem um trabalho de evangelização aqui, feito com as crianças carentes que vêm com as mães. São 2 turmas, de 4 a 7, de 8 a 12. E na quinta-feira, às 8 horas da noite, existe a pré-mocidade ou mocidade, que vai a partir dos 13 anos e segue em diante, né? Então, está feita a propaganda. Então, voltando lá ao Livro dos Espíritos, na pergunta 383, Kardec pergunta: qual é para o espírito a utilidade de passar pelo estado da infância? A gente passa pela infância só para crescer, biologicamente? Não, né? Justamente pelo fato da gente estar ainda com as nossas características espirituais meio apagadinhas, né? E da gente ter todo esse amor e essa fragilidade em relação aos nossos pais, é o momento que a gente está aberto para aprender, para ouvir, né? Para dar uma burilada nesse nosso caráter e preparar esse nosso espírito um pouquinho mais à frente. Então está lá, encarnando com o objetivo de se aperfeiçoar, o espírito durante esse período é mais acessível às impressões que recebe, que podem auxiliar o seu adiantamento, para o qual devem contribuir os que estão encarregados de educá-lo. E mais à frente um pouquinho, na 385, ele pergunta: qual a razão da mudança que se opera no caráter do indivíduo em certa idade, especialmente ao sair da adolescência? É o espírito que se modifica? Não, o espírito não se modifica, né, gente? Ele só está meio aquietado. E aí ele aflora, né? Ele diz lá, é o espírito que retoma a sua natureza e se mostra tal qual era. Então a gente fala: puxa vida, nossa, meu filho veio um santinho, chegou lá na adolescência, nossa senhora, né? Além de toda a modificação biológica, hormonal, e de crises e confusões, né? E de inseguranças que acontecem com o adolescente, ainda vem a maturidade espiritual. E tudo aquilo que não estava aflorado, aflora, e a gente passa a conhecer de verdade quem são os nossos tutelados, né?
E mais uma vez ele diz que a fragilidade dos primeiros anos faz com que essa criança possa receber melhor aquilo que nós temos para dar. Então, gostaríamos que nossos filhos fossem como? Gostaríamos que eles fossem bem-sucedidos, né? Saudáveis, bonitos, né? Tenham um bom emprego. Mas é isso mesmo, né? A gente sempre pede, né? Puxa, meu filho tenha saúde, quero ver se ele é perfeito, né? Um campeão, líder, né? Uma pessoa que desponte. O que a gente deve desejar de fato, né, gente? A gente deve desejar as virtudes, né? A gente deve desejar que nossos filhos sejam honestos, que nossos filhos sejam pacientes, que nossos filhos sejam tolerantes, que nossos filhos confiem em nós e possam trazer para nós tudo aquilo que eles enxergam, todas as suas inseguranças, né? Que eles confiem em nós, mais do que confiam no amiguinho, né? No grupo, na turma, que eles se identificam por demais, né? E nós queremos que eles sejam felizes, é claro, mas isso não quer dizer, né, que para ser feliz eu não vou ter doença, eu não vou ter problema no meu caminho, eu não vou ter percalço, né? Então a gente quer um tapete vermelho de rosa, a gente quer facilitar o caminho deles, quer deixar dinheiro para eles, a gente quer o melhor e quer que eles sejam os melhores. Não dá, né, gente? São espíritos, já vem com uma bagagem espiritual, tem muita coisa a passar por aqui. É aquele comecinho lá. Não é fácil para ninguém, a gente não vem buscar facilidades. Então, por mais que a gente queira, por mais que a gente deseje, a gente tem que desejar o quê? Que eles tenham coragem, né, de enfrentar as suas dificuldades, porque vão ter. Que eles tenham persistência quando entrarem na vida espiritual, né, para não largarem, né, porque tanta gente larga, né, gente? Tanta gente larga no meio do caminho, perde o seu norte, perde o seu caminho, se liga na vida material e é enrolado, envolvido e depois não consegue sair, né? Então a gente tem que pensar muito bem o que a gente quer dos nossos tutelados. E o filho difícil? Não tem jeito, né? Esse tem em todo lugar, tem em toda família. E como é que a gente vai lidar com o filho difícil? Isso não tem jeito, deixa pra lá. Vai ter uma situação que a coisa talvez chegue nesse ponto, né? Mas antes disso, Emmanuel pede pra gente, né? Compadece-te, aceita-os, ampara-os, né? Então a gente tem que se compadecer daquele filho que é diferente do que a gente imaginava, que vem completamente diferente daquilo que a gente quis, né? O corpo procede do corpo, o espírito não procede do espírito. Então a gente tem que ter muita paciência. E para ter paciência precisa ter amor, né? Sem amor não tem como se desenvolver. André Luiz afirma: toda criatura tem necessidade de amar e receber amor para que se lhe mantenha um equilíbrio geral. Essa permuta de amor na infância e na adolescência é feita com os pais. Então, essa troca tem que ser feita conosco. E os filhos difíceis? Esse autor é muito legal, o George Essen, ele escreve sobre filhos de uma forma muito bacana. Se vocês quiserem procurar alguma coisa, procurem lá pelo nome dele na internet, George Essen, vai falar muito sobre filhos. Esse finalzinho eu peguei dele. Então ele diz lá que os filhos difíceis são o quê? Reflexos de nossas próprias ações no passado. Então eu não quero filho difícil, não tem como não querer, né? Em muitas situações pedimos o filho difícil. Para quê? Para nos reconciliarmos com eles, né? Em outras existências fizemos mal, trabalhamos mal com essa nossa relação com o nosso filho, e nessa estamos tendo a oportunidade de recebê-los dentro da nossa casa, como uma criança inofensiva, que faz com que nos apaixonemos, né? Nos tomemos de amor, de carinho e de atenção, para que possamos fazer essa criança
crescer, né, virar um jovem, se tornar um homem de bem. Então tá lá. Os filhos difíceis são reflexos de nossas próprias ações no passado, cuja benevolência de Deus hoje outorga a possibilidade de se unir a nós pelos laços da consanguinidade, dando-nos a estupenda chance de resgatar e de reparar e os serviços árduos, e fazer a reparação de todos os serviços árduos que estão relacionados diretamente com o quê? Com a educação. Então a educação é um troço muito complicado, muito difícil, mas é papel nosso. E aí aquela história, né? E quando nada é eficaz, né? Quando a gente já tentou tudo, quando a gente já acolheu com amor, quando a gente já deu umas palmadas, agora tem a lei da palmada, aí não pode mandar palmada, né? Quando a gente já endureceu, quando a gente já foi carinhoso, já buscou todos os caminhos, esse jovem cresce e resolve ir por um caminho que não é o que a gente imaginou, que não é o que a gente quis, né? Aí ele diz que a gente realmente tem que entregar esse jovem, esse adulto, para Deus e para a vida, porque é a vida, através dos caminhos duros, árduos, né, junto com o sofrimento, que vão fazer com que ele aprenda. Então tá lá, esgotados todos os recursos a bem dos filhos, e depois da prática sincera de todos os processos amorosos e enérgicos pela sua formação espiritual, sem êxito algum, os pais devem entregá-los a Deus, de modo que sejam naturalmente trabalhados pelos processos tristes e violentos da educação do mundo, né? Então eles vão ser educados pelo mundo, por todo o sofrimento que o mundo impõe. Então se a gente quer proteger os nossos filhos, protejamos dentro da moral, dentro do amor, né? Não joguemos nosso filho para o mundo sem base. Isso eu já tinha falado, falei um monte de vezes. Isso também. Então, gente, sem dialogar e sem amor, a gente não vai conseguir trazer para dentro do nosso lar e para esse espírito que chegou dentro dos nossos lares, conceitos morais, conceitos daquilo que é correto, conceitos de bem e de mal, conceitos de certo e errado. Então precisa haver muito amor, precisa haver muito diálogo, e a gente precisa estar disposto a isso, né? E a vida de hoje em dia, ela tem afastado muito os familiares, né? Está cada um dentro do seu quarto, com o seu eletrônico, com a sua televisão, desligado, desconectado desse diálogo, desse olho no olho, e chega um determinado momento, não sabemos mais quem são os nossos filhos, não sabemos do que eles gostam, não sabemos quais são os seus amigos, que lugares eles frequentam, e a distância vai aumentando, cria-se um abismo muito grande, chega-se na adolescência, que é uma idade muito complicada, esse abismo aumenta ainda mais porque eles se isolam, se retraem, e se a gente não se aproximar e não entrar, a gente perde realmente esse bonde. O José Saramago, esse escritor português, em um momento ele fala que é espírita, mas ele faz uma definição bem legal do que é filho, né? Então ouço, ele diz assim: filho é um ser que nos emprestaram para um curso intensivo de como amar alguém além de nós mesmos, de como mudar nossos piores defeitos. É legal isso, né, gente? Porque a gente aprende, a gente quer mudar os nossos defeitos para passar bons valores, né? Para darmos os melhores exemplos e de aprendermos a ter coragem. Isso mesmo, ser pai ou mãe é o maior ato de coragem que alguém pode ter, porque é se expor a todo tipo de dor, principalmente da incerteza de estar agindo corretamente e do medo de perder algo tão amado. Perder como? Não é nosso, recordam-se? Foi apenas um empréstimo, né? Então, esse espírito, que às vezes faz parte da nossa árvore genealógica espiritual, nos está emprestado para ver se a gente vai conseguir fazer um bom trabalho, né, gente? Então, o George Essen, esse mesmo escritor espírita, ele fala, como muita gente fala, que filho
não vem com manual, né? E que ele não pretende dar nenhum norte do que se deve fazer, x, y, z, que as pessoas vão ter que chegar aos seus caminhos de uma forma individualizada, porque cada filho é um, cada espírito é um na sua individualidade, na sua unicidade, e a gente vai ter que achar o jeitão de chegar até eles, de chegar até o coração deles, de tentar protegê-los sem sufocá-los, né? De tentar dar liberdade para eles sem deixar eles escaparem demais, né? Então ele termina dizendo que não propomos soluções particulares, reprimindo ou regulamentando cada atitude, nem especificamos fórmulas mágicas de bom comportamento aos filhos. Elegemos por acatar em toda a sua amplitude os dispositivos da lei de Deus, né? Que asseguram a todos o direito de escolha, que é o livre-arbítrio que a gente fala tanto aqui, né? E a responsabilidade consequente dos atos de cada um. Então, a partir de uma certa idade, as responsabilidades ficam, existem, estão marcadas. Cabe a nós avisar, nortear e dar o caminho para os nossos filhos, para os nossos tutelados, dentro do quê? Das leis imutáveis de Deus, dentro daquilo que a gente acredita, né? E para isso existem instrumentos e ferramentas, né? Que a gente tem que buscar dentro de nós.